Você já parou para pensar na contradição que existe numa nação se declarar cristã e viver mergulhada na corrupção? O país ele pode estar cheio de igrejas em cada esquina, cheio de líderes religiosos famosos, políticos citando versículos nos seus discursos e até a maioria da população dizendo acreditar em Deus. Mas a Bíblia, ela deixa muito claro que a fé verdadeira, ela não é medida por palavras, por símbolos, por tradições religiosas, mas ela é revelada pelos frutos. Quando o dinheiro ele se torna o verdadeiro Deus de uma sociedade, quando a corrupção ela domina a política, quando a mentira ela é usada para poder conquistar poder e quando a injustiça se torna parte do sistema, a gente está diante de algo muito distante do cristianismo bíblico. As escrituras elas são extremamente claras sobre isso. Deus ele sempre condenou a corrupção, o suborno e a exploração do próximo. Provérbios 11 fala sobre a balança enganosa é a abominação para o Senhor, mas o peso justo é o seu prazer. Isso significa que Deus ele odeia qualquer sistema que seja baseado em fraude, em manipulação ou em injustiça. Quando as autoridades elas roubam os recursos públicos, quando os empresários eles enriquecem através de esquemas corruptos, quando a sociedade ela começa a tratar pequenas corrupções como sendo uma coisa normal, o problema ele não é mais político, é um problema espiritual, é um problema moral. Mas existe também um outro problema que corrói os valores da nossa nação. Quando os governos eles criam sistemas, estratagemas que vão incentivar a dependência em vez da pessoa assumir responsabilidade. Os programas sociais que deveriam ajudar os necessitados, eles podem acabar sendo usados como uma ferramenta política para poder manter as populações dependentes do Estado. Em vez de promover dignidade através do trabalho, acabam criando uma cultura de acomodação. Quando os benefícios, como por exemplo o Bolsa Família, eles passam a ser utilizados não como um auxílio temporário, mas como um instrumento de controle político e de manutenção de poder, o resultado ele pode ser uma sociedade cada vez mais dependente, cada vez menos comprometida com a responsabilidade, com o esforço, com o trabalho. E a Bíblia, ela valoriza profundamente o trabalho e a responsabilidade pessoal. A gente lê isso no livro de Tessalonicenses, quando o apóstolo Paulo ele fala, se alguém não quer trabalhar, que também não coma. E isso não significa você abandonar os pobres, abandonar os necessitados, porque a própria Bíblia, ela ordena a gente cuidar dos vulneráveis. Mas significa que uma sociedade que está saudável, ela tem que promover dignidade através do trabalho e não incentivar uma dependência permanente. E o problema é que muitas sociedades elas querem manter uma aparência, uma religiosidade, enquanto elas estão rejeitando todos os padrões da Bíblia. Só que a Bíblia ela confronta diretamente essa hipocrisia. O profeta Amós ele falou exatamente contra essa sociedade que era extremamente religiosa, era cheia de rituais, cheia de cerimônias, mas era completamente corrompida pela injustiça. Deus ele disse através do profeta Amós o seguinte, eu aborreço, desprezo as vossas festas e com as vossas assembleias solenes eu não tenho nenhum prazer. Afasta de mim os estrépitos dos teus cânticos, antes corra o juízo como as águas e a justiça como o ribeiro perene. Então, vê bem a seriedade disso. Deus estava dizendo que ele rejeita o culto de um povo porque a sociedade estava sendo injusta. Ou seja, eles cantavam, eles sacrificavam, eles realizavam cerimônias religiosas, mas ao mesmo tempo eles oprimiam os pobres, eles enriqueciam por meio da injustiça. Isso mostra uma verdade muito importante, que Deus ele nunca vai separar a fé do caráter. E uma nação ela não pode ser chamada cristã se os seus valores coletivos eles estão sendo utilizados para corrupção, para mentira, pela dependência que é criada pelo poder político e pelo amor ao dinheiro. O apóstolo Paulo, ele também advertiu isso em 1 Timóteo, quando ele fala, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Ou seja, quando o dinheiro ele se torna o centro das decisões políticas, das decisões econômicas e sociais, a moral ela se corrompe. A justiça ela desaparece e a verdade ela passa a ser uma coisa negociada. E o cristianismo verdadeiro, ele vai produzir frutos visíveis.
justiça, arrependimento, temor a Deus, responsabilidade e, acima de tudo, integridade. Sem esses frutos, o nome cristão se torna só um rótulo, uma coisa cultural, uma coisa vazia. E um país, ele pode ter Bíblia aberta, ele pode ter discurso religioso, ele pode ter grandes eventos cristãos. Mas se a corrupção ela continua sendo uma parte normal desse sistema e a dependência política substitui a responsabilidade, bom, então essa sociedade ela não está refletindo o reino de Deus. Porque o reino de Deus ele não é construído em cima de discurso religioso, mas ele é revelado através da justiça, através da verdade, através da responsabilidade e da integridade. Se você gostou desse vídeo, por favor, deixa um like, um comentário e compartilha com alguém que precisa ouvir isso. Obrigada.